Muito bom dia, sextou no Refil. Sim, hoje é sexta-feira, uma sexta-feira de janeiro, daquelas que o brasileiro adora, né? Pra poder aproveitar o calor na praia, na praça, no clube ou enfiado dentro de casa com o ar-condicionado no mínimo. Ou o ventilador, sei lá. O que importa é aplacar o calorão. E uma boa maneira de fazer isso é escutando o Refil, porque a partir de agora eu refresco as suas ideias. Você fica de cabeça cheia, porém gelada de conteúdo fresco para aumentar o repertório e se tornar uma pessoa muito mais interessante. E no programa de hoje, dia 9 de janeiro de 2026, eu vou te falar que o futebol, o nosso, jogado com os pés, ultrapassou o beisebol no ranking dos esportes favoritos dos Estados Unidos. Quem diria, hein? Tem outra matéria do Washington Post que garante que pessoas que vivem em casas menores são mais felizes do que aquelas que vivem em casas enormes. A gente também vai falar sobre o mercado de canetas emagrecedoras aqui do Brasil. Ele deve quintuplicar até 2030. Vai estar todo mundo magrinho. E para fechar, eu vou te falar sobre o Kelly Slater, porque agora ele está surfando outras ondas. Ele está surfando ondas psicodélicas, ondas transcendentais. Ele enfiou o pé fundo na ayahuasca e você vai ficar sabendo dessa história aqui no Refil. Mas primeiro, deixa eu fazer o refil do meu café. E é só o efeito sonoro, né? Do meu Old Brother, porque eu não tô com o meu Old Brother aqui na praia, deixei em Porto Alegre. Aliás, ele chega na minha casa através da minha assinatura, que você pode ter também. Basta clicar no link que tá na descrição do episódio aqui e usar o cupom REFIL para ter desconto na sua entrega de cafés especiais da Old Brother. E aí, me conta, como é que vai ser o seu final de semana? Vai pegar a estrada? Vai encarar o trânsito? Vai ficar por casa? Já tá de férias na praia? Pois é. Leve o Refil com você. Caso você esteja chegando hoje, tem uma semana inteira de conteúdo aí para você recuperar, para você encher a sua cabecinha de assunto. E amanhã também tem, porque amanhã é dia de Refil livre, o sábado. Então, se você ainda não mandou sua pergunta, seu questionamento, sua provocação, entre em contato comigo. Pode ser pelo @ArthurDeVerdade no Instagram, pode ser pelo e-mail contato@refilpodcast.com.br ou até pelo comentário do YouTube, do Spotify. O sábado é o dia que eu tiro uns minutos para responder perguntas e dar minha opinião a respeito do que vocês quiserem. Mas vamos começar com essa história aqui. Eu achei isso na revista Go, mas é uma pesquisa do The Economist que, cara, eu juro pra vocês, tá? Eu não achei que isso fosse acontecer nunca na minha vida. Porque o esporte americano é algo sagrado pros caras, né? Eles têm uma relação diferente da nossa. Nós somos apaixonados por futebol e por outros esportes também, como vôlei e tal. Mas a gente é muito fã, né? A gente é muito torcedor, a gente gosta muito do time. E nos Estados Unidos não, eles são mais pelo espetáculo. Tanto que as grandes plateias e os mais apaixonados lá são os fãs de esportes universitários, né? Porque o cara defende as cores da universidade e tal, aquela coisa toda. Agora, aconteceu uma coisa histórica por lá. E passou quase desapercebido. Eu não vi ninguém falando disso. Segundo uma pesquisa do The Economist, o futebol, o soccer, ultrapassou o beisebol e se tornou o terceiro esporte mais popular dos Estados Unidos, atrás apenas do futebol, né, que é o futebol americano, e do basquete. Hoje, 10% dos americanos dizem que o soccer é o seu esporte predileto, contra 9% que ainda escolhem o passatempo nacional, que é o apelido do beisebol, né? Enfim, agora já não é mais o passatempo nacional, agora é o futebol mesmo. E essa mudança não aconteceu do nada, tá? Na verdade, ela é resultado de décadas de uma transformação cultural, né? Uma transformação demográfica também, porque tem muito a ver com os latinos que hoje moram nos Estados Unidos, em todos os lugares, e também geracional, porque com a chegada de grandes astros, as ligas americanas, a MLS, né? A molecada começa a consumir mais e os mais velhos vão ficando para trás nessa fila aí. E o futebol americano segue isolado na liderança. Esse sim é o favorito dos caras lá.
tendo mais de 1/3 da preferência nacional. O basquete vem logo atrás. Mas o simbólico é realmente o beisebol, porque foi um esporte que ajudou a moldar a identidade esportiva dos Estados Unidos no século XX e agora está ultrapassado pelo soccer, né, que a gente chama de futebol. Vamos entender por que isso mudou, tá? Boa parte dessa virada passa pela Major League Soccer, que é o brasileirão deles lá. Ela foi criada nos anos 90, depois da Copa do Mundo de 94, e saiu de 10 para 30 clubes, espalhados pelos Estados Unidos e pelo Canadá, né? Porque é assim, lá. O basquete tem times canadenses, né? O hóquei tem basicamente times canadenses, os melhores, e o soccer também. E agora vieram estádios próprios, investimentos na base, transmissões mais modernas e estrelas globais que ajudam a legitimar o esporte dentro e fora do país. O Messi tá lá, né? O Suárez tá lá, vários atletas conhecidos europeus que brilharam na Champions estão lá, tem vários brasileiros também, vários latinos lá também. Mas talvez o fator mais decisivo disso esteja fora de campo. O crescimento do futebol acompanha a diversidade cultural, a força das comunidades latinas, o consumo globalizado de esporte e uma geração que cresceu jogando futebol e não beisebol na escola. O soccer não virou líder, mas deixou de ser promessa. Ao ultrapassar o beisebol, ele deixa claro que o mapa esportivo dos Estados Unidos já não é mais o mesmo. E claro, temos uma Copa do Mundo para acontecer por lá. Então, tudo isso acaba potencializando o interesse pelo esporte, que inclusive gerou uma polêmica aí. Ontem eu estava lendo que vão ter 2 paradas para hidratação durante os jogos de futebol da Copa do Mundo. E as pessoas estão reclamando que isso aí já é uma americanização do esporte, porque claramente os caras vão usar para botar propaganda no meio dos jogos, que inclusive era uma das barreiras de interesse dos americanos. Lá eles estão acostumados com jogos que param o tempo todo, para eles poderem consumir propaganda, para eles poderem fazer xixi, ir na geladeira buscar mais uma cerveja ou comer mais um salgadinho. E o futebol não é assim, ele é corrido, são 45 minutos ininterruptos. Não na Copa do Mundo. Nessa vão ter 2 paradas, para tomar água e para vender propaganda. Vamos para o próximo assunto. Esse artigo do Washington Post aqui me chamou a atenção, porque durante décadas a gente foi convencido de que felicidade vinha com mais metros quadrados, né? Você é mais feliz se tem uma casa maior. E quanto maior a casa, mais feliz você é, né? Só que dados que estão nesse artigo aí, que se você quiser acessar, você pode clicar no link que está aqui na descrição. Eu sempre coloco as fontes das informações que eu busco, né? Se você quiser se aprofundar. Esses dados contam outra história. Ele foi feito nos Estados Unidos, tá? Mas respinga aqui no nosso país e no mundo inteiro, porque a razão pela felicidade estar associada a casas menores é a mesma. Bom, vamos olhar para os dados americanos primeiro. As casas por lá quase dobraram de tamanho desde os anos 70, enquanto o número de pessoas morando nessas casas diminuiu. E ainda assim, os níveis de felicidade ficaram praticamente no mesmo lugar, ou seja, as pessoas agora têm mais espaço, mas não estão mais felizes. Os pesquisadores mostram que depois de supridas as necessidades básicas de conforto e segurança, o tamanho da casa tem pouca relação com a satisfação com a vida. A pergunta, você gosta da sua casa? Costuma ter respostas diferentes da pergunta, você gosta da sua vida, né? O problema não é morar grande, é o que se perde no caminho. Relações, vizinhança, convivência. Quem mora em casas grandes não convive com os seus vizinhos e participa pouco da vida em comunidade. Morar sozinho demais tende à solidão. Gente demais, pouco espaço, vira estresse. Então a felicidade costuma atingir o pico em lares com mais interação humana, no limite de 4 a 5 pessoas. Isso independente do tamanho da casa. As relações fortes acabam compensando os espaços menores. E isso agora respinga no Brasil, porque aparece em países onde as casas são menores, mas a vida social é mais intensa, que é o caso do nosso país e de boa parte dos lares latino-americanos. Residências menores, famílias maiores,
limitadas a 4 ou 5 pessoas que são mais unidas e, portanto, mais felizes. O outro problema é a armadilha da comparação. Casas maiores reduzem a satisfação com a própria casa, por mais incrível que a sua casa seja, porque quanto maior a nossa casa, mais a gente olha para casas ao redor e pensa que a nossa poderia ser melhor. A pergunta que a gente deveria fazer nesse momento é: que tipo de casa sustenta a vida que eu quero viver? O bairro, a proximidade, espaços compartilhados e relações importam mais do que quartos vazios e salas que viram depósito. Às vezes, menos casa significa mais vida. E mais uma vez a gente chega à conclusão de que o que traz a felicidade não é necessariamente o espaço que você tem ou a quantidade de decoração, tecnologia. É sim as relações humanas e como você é capaz de criar laços duradouros com outros seres humanos. Vamos para o próximo assunto. Antes de eu entrar nele, deixa eu fechar a janela aqui porque eu não sei se está dando para ouvir. Porque eu tô com o microfone direcional aqui, mas tem um moleque aqui na casa do lado gritando. Olha, cara, se fosse meu filho, eu vou te dizer, viu, velho? Bah, o laço já tinha pegado. Mentira, não tinha nada, eu não sou assim. Mas eu acho melhor eu fechar aqui e talvez eu consiga reduzir um pouco o ruído. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali na casa do lado. Ah, eles estão jogando videogame. O cara tá jogando um FIFA com o pai dele, eu acho que tá tomando uma porrada e aí tá gritando de frustrado, de brabo. Bom, não interessa. O que interessa é que agora a gente vai falar de canetas emagrecedoras, talvez um dos maiores milagres da medicina moderna aí, que está ajudando a resolver o problema da obesidade no mundo inteiro, né? Porque elas deixaram de ser uma tendência e hoje em dia são uma força econômica. Esses medicamentos aí, como o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, já movimentaram cerca de 10 bilhões de reais no Brasil em 2025 e devem quintuplicar esse valor até 2030, chegando a 50 bi. Essa é uma projeção feita pelo Itaú BBA. É um mercado que saiu do consultório médico e passou a redesenhar os hábitos de consumo. Hoje, esses medicamentos, os GLP-1, já representam algo entre 8% e 9% do faturamento das grandes redes farmacêuticas e podem alcançar 20% da receita do setor em poucos anos. A expectativa é de 15 milhões de usuários no país até o final da década, impulsionados tanto pela eficácia clínica, porque o negócio funciona mesmo, quanto pela chegada de novos medicamentos e versões mais acessíveis. O domínio inicial da semaglutida, que é o componente ali, né, do Ozempic, já foi desafiado, porque até 2025 ela concentrava quase todo o mercado das canetas emagrecedoras. Mas a entrada do Mounjaro, que é outra coisa, mudou o jogo. E em poucos meses passou a responder por quase metade das vendas. E o próximo capítulo promete ser ainda mais disruptivo, porque a quebra de patentes deve abrir espaço para genéricos, vai derrubar os preços e vai ampliar drasticamente o público consumidor. E o impacto vai além das farmácias, tá? Porque tem estudos que mostram que usuários dessas drogas consomem menos salgadinho, menos doces, menos biscoito, então é um sinal de que a caneta emagrecedora já influencia também a indústria de alimentos, a indústria de varejo e até o sistema de saúde. Não é só um remédio para perder peso, é uma tecnologia que está alterando comportamentos, mercados e a forma como as pessoas se relacionam com a comida e com o corpo. E o Brasil se tornou um dos líderes no crescimento de obesidade no mundo todo. Não é mais problema de americano, não. É nosso aqui também, porque as pessoas se alimentam muito mal, especialmente de comidas ultraprocessadas. E essas canetinhas, elas dão resultado. As pessoas perdem o apetite e eventualmente acabam emagrecendo porque comem pouco. O problema é que só se espetar não adianta nada, né? Você precisa mudar os hábitos, precisa embarcar nessa perda de apetite para reduzir mesmo o seu consumo de porcaria. Porque senão não adianta, depois você vai engordar tudo de novo. Mas o fato é que eu tô bem curioso para saber se isso vai ter algum efeito colateral, porque tá milagroso demais para mim para ser só notícia boa. Vamos pro último assunto de hoje. O maior surfista de todos os tempos, o Kelly Slater, eu ia falar Kelly Slate, que nem o Almir falava, né? Os Kelly Slate, querido. Não, é o Kelly Slater. Ele entrou de vez no mundo da psicodelia, né? 11 vezes campeão mundial
Ele está desde 2021 no conselho da Rhythmia Life Advancement Center, que tem nome de hospital, mas é um dos retiros espirituais mais exclusivos do mundo. Fica lá na Costa Rica. O centro combina medicina vegetal, práticas holísticas e supervisão médica, com a ayahuasca como eixo central da experiência. A Rhythmia chama atenção pelos números e pelo discurso. Em 10 anos, mais de 22 mil pessoas passaram pelos seus programas e, segundo a própria instituição, 98% dessa galera aí afirma ter vivido algo que descreve como um milagre. Quer saber o preço? O pacote completo custa cerca de $4.900, fora as passagens aéreas. Um valor que não impediu o crescimento, embalado pelo boom global das terapias psicodélicas, né? A ayahuasca é usada há séculos por povos indígenas da Amazônia e nos últimos anos passou a ser estudada por seus possíveis efeitos no tratamento de traumas, depressão e dependências, quando aplicada com acompanhamento profissional, é óbvio. O Kelly Slater já tinha falado abertamente sobre o tema em 2017, descrevendo experiências que abriram portas internas e o ajudaram a repensar a sua trajetória pessoal. Além das cerimônias, o retiro dele oferece yoga, trabalho de respiração, integração emocional e acompanhamento pós-experiência, tentando equilibrar ali ciência, espiritualidade e mudança de longo prazo. Com a assinatura do Kelly Slater, a Rhythmia reforça uma ideia antiga do surf. Mais do que esporte, é presença e consciência. Agora essa busca por estado mental parece muito além da linha da água e está entrando na linha da transcendência. Eu tive algumas experiências psicodélicas já na minha vida, todas elas feitas de maneira recreacional, mas assim, eu aprendi muito cedo a respeitar essas substâncias. Então, por mais que você esteja indo ali num espírito, de curiosidade, é algo que toca fundo na sua maneira de enxergar a vida. A ayahuasca mesmo eu nunca tomei, tenho bastante vontade e devo fazer isso em breve, mas cogumelos, outras substâncias psicoativas, DMT, todas essas coisas mexeram muito comigo e foram experiências bastante profundas. Eu até já te digo assim, se você nunca tiver experimentado, não cai nesse papo aí de essas viagens que algumas pessoas vendem, onde se enxergam umas coisas, Claro que você tem alucinações, mas é bem mais pessoal do que algo que todo mundo vê ou experiências que são similares entre pessoas diferentes. Na verdade, cada pessoa vai ter uma reação diferente. Por isso, é muito importante você se conhecer e também fazer isso acompanhado de pessoas que, primeiro, não tomam substância e, segundo, estão capacitadas para te conduzir na viagem. O review de hoje vai ficando por aqui, fechando mais uma semana de entrega de conteúdo. Pois é, eu tô na praia, fazendo review aí, no modo vacation naquelas, porque eu não sei se você tem filho, mas assim, férias com filho é uma prisão. Você é um prisioneiro das circunstâncias. A circunstância é que você tá com seus filhos 24 horas por dia, E você precisa gastar a energia deles. Eu, quando olho para as minhas meninas aqui, eu vejo uma barrinha na cabeça delas, que nem videogame, que eu preciso zerar. Eu tinha que diminuir o HP delas até horas de dormir. Então, assim, hoje a gente viu o macaco num lugar lá, depois a gente foi na praia, nós andamos de bicicleta, nós corremos na grama, e elas finalmente dormiram. E é quando eu consigo parar, ler e selecionar os assuntos para trazer para vocês agora aqui às 6 da manhã, E você que é o consumidor do Refil sabe que eu tô aqui para aumentar o teu repertório. Então, amanhã eu tô de volta, mas no modo livre, onde eu respondo perguntas. Então, se você ainda não mandou a sua, entre em contato comigo pelo comentário aqui no YouTube, no Spotify, ou pelo e-mail, ou pelo Instagram. Pouco importa. O importante é você chegar aqui comigo para amanhã eu responder a sua pergunta, tá?